Eu saúdo a todos os nossos ouvintes no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus estejam sobre cada um dos que nos ouvem. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Mas antes de lermos essa Escritura, eu gostaria de ouvir um maravilhoso hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Meu Senhor, estou aqui para lhe pedir o seu amor e transmitir com mais fervor ao pecador. Não aceitou a salvação e o perdão que seu filho doou lá na cruz, morrendo por nós, seu sangue derramou. O seu amor e transmitir com mais fervor ao pecador que não aceitou a salvação e o perdão que seu filho doou lá na cruz, morrendo por nós, seu sangue derramou. Mais amor, mais amor, mais amor, meu Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que Deus assim abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Eu quero falar nessa oportunidade sobre o poder vivificador do Espírito Santo, ao ponto da necessidade de termos o Espírito Santo e não só o conhecimento da palavra. Vocês, às vezes, quem sabe, nunca pararam para meditar, nossos ouvintes. Quando Jesus estava sobre a terra pregando, anunciando sua palavra, pregando seus belos sermões, os discípulos não tinham lápis, papel para anotar,
na maioria eram analfabetos, também não tinham gravadores para gravar as pregações de Jesus. Por tanto tempo eles ouviram e ouviram e ouviram a palavra, os sermões de nosso Senhor Jesus. Agora, quem sabe alguém poderia pensar como que depois eles conseguiram lembrar de todos os ensinamentos, lembrar de todas as doutrinas. Jesus sabia que era necessário ele adicionar algo a mais, porque só os ensinamentos, só o conhecimento não era o suficiente. Mas ele sabia que ele necessitava dar algo para eles, para vivificar aquele conhecimento o qual eles tinham recebido. E esse algo era o Espírito Santo, que era necessário vir sobre os apóstolos, para que então eles fossem vivificados em suas almas a palavra de Deus. No livro de São João, capítulo 14, no versículo 26, nossos ouvintes vão encontrar as Escrituras dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja vocês, era necessário que Deus enviasse o Espírito Santo sobre eles, para que então o Espírito Santo iria fazê-los lembrar de tudo o que foi dito, de todos os ensinamentos, de todos os sermões, e mais ainda, fazer eles compreender os ensinamentos. Porque os discípulos eles não compreendiam, eles ouviam, mas eles não tinham revelação do que aquilo estava sendo dito. No livro de São João, capítulo 6, do versículo 60 até o versículo 69, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quer dizer, porque não entendiam o que Jesus estava falando, então muitos o abandonaram. Então disse Jesus: vós, aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhia vós aos 12, e um de vós é o diabo. Então, ouvintes, perceberam vocês que eles não compreendiam os ensinamentos de Jesus? Muitos o abandonavam. Os 12 então resolveram ficar com Jesus. Mas mesmo assim,
Eles não tinham conhecimento. Quando Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aqueles 70 discípulos foram embora. Os 12 ficaram. Pedro disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Os 12 ficaram ali. Mas mesmo eles ficando ali, eles não compreendiam. Quem sabe Pedro pensou: bem, se vamos ter que comer a carne dele, vamos comer. Se teremos que beber o sangue dele, vamos beber. Eles não compreendiam. Eles ouviam a palavra, mas aquilo era como mistérios para eles. Veja vocês que a Bíblia diz que a letra, onde nós lemos, ela mata, mas o Espírito é o que vivifica isso. A lei no Velho Testamento, ela era para a morte. Pela lei, diz a Bíblia, nós seríamos condenados. Mas o Espírito de Deus é o que vivifica, é o que traz vida para nós. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, nós vamos encontrar Jesus deixando a promessa aos discípulos. Antes que ele subisse, ele prometeu dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. No verso 8 diz, do capítulo 1 de Atos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, era necessário que o Espírito Santo viesse. Além do Espírito Santo vivificar a palavra nos corações deles, além do Espírito Santo fazer com que eles lembrassem de tudo que foi dito por Jesus, ele ainda daria coragem para eles serem testemunhas de tudo, testemunhas de nosso Senhor Jesus. Em São Lucas capítulo 24, versículo 49, diz a Bíblia: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai. Os discípulos não saíram já pregando o Evangelho, mas eles, após Jesus ressuscitar, após Jesus ter subido, eles obedeceram a Jesus e foram até Jerusalém, foram até o cenáculo, e ali ficaram orando, ficaram buscando, clamando por esse poder do alto. Porque de nada adiantava a eles ter andado com Jesus, ter ouvido os sermões de Jesus, terem ouvido as pregações de Jesus, nem mesmo ter o conhecimento, se o Espírito Santo não descesse sobre eles. Era necessário que o Espírito Santo viesse para vivificar em seus corações tudo aquilo que eles tinham ouvido, para lhes darem força, para testemunhar com coragem, sem medo. Mas logo que o Espírito Santo desceu ali no cenáculo, diz a Bíblia em Atos capítulo 2, que eles desceram ali do monte, desceram do cenáculo, falando em línguas, profetizando, e aquela multidão viram eles se alegrando, dançando no Espírito, e a multidão olhava para eles e diziam: esses homens estão embriagados. Mas diz a Bíblia em Atos capítulo 2, que o apóstolo São Pedro, tomando a palavra, começou a pregar para eles e dizer: não estamos bêbados não, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel,
que Deus derramaria do seu Espírito sobre todo homem, sobre nós. É a promessa de Deus que veio sobre nós agora. E nós fomos cheios do Espírito Santo. E aqui estamos falando. E ali Pedro começou a pregar e disse: a este Jesus ao qual vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a multidão, compreendendo que eles tinham matado o próprio Jesus, ou melhor, o próprio Messias, que Jesus era o Messias, diz a Bíblia que eles compungiram-se em seus corações. E quando eles compungiram em seus corações, eles logo disseram: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde fica a fé denominacional que ensina que o batismo é nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Eu creio, eu penso que quando Jesus disse em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu penso que os discípulos não entenderam isso. Ficaram se perguntando uns aos outros: mas quando o poder do alto, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, então abriu-lhes o entendimento. E eles entenderam que Pai não é nome, que Filho não é nome, que Espírito Santo não é nome, e que Jesus estava pedindo um nome, e o nome era Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas foi necessário que o Espírito Santo descesse sobre eles. Então, quando o Espírito Santo desceu, vivificou nos seus corações as Escrituras. E eles então saíram dali com poder para testemunhar, para pregar, para anunciar a verdade. Eles saíram dali ensinando todas as Escrituras, porque este poder vivificou aquilo que eles tinham ouvido, fez eles lembrar de tudo. Quando Jesus, antes de ser crucificado, colocou água na bacia e foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: não, o Senhor não vai fazer isso. Eu não vou permitir que o Senhor lave meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não tens parte comigo. Então Pedro, se assustando, disse: então lava minha mão, lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. E Pedro então permitiu que Jesus lavasse os seus pés. Mas eles não compreenderam por que Jesus estava fazendo aquilo. Por quê? Mas logo depois que Jesus morreu e que eles receberam o poder do alto, o poder do Espírito Santo sobre suas vidas, então eles entenderam do que se tratava. E eles passaram a praticar isso nas igrejas. Dar a Santa Ceia com vinho puro. Eles não entenderam. Antes não entendiam por quê. Jesus disse que deveriam comer a carne e beber o sangue. Mas quando o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, então eles entenderam que o pão simbolizava a carne de Jesus e que o vinho simbolizava o seu sangue. E que eles deveriam dar a ceia com pão asmo, pão sem fermento,
simbolizando que o corpo de Jesus não tem pecado, mostrando, porque o fermento aponta para o pecado. A Bíblia diz que o fermento aponta para a malícia, para a maldade. Mas diz a Bíblia: fazei festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Asmo quer dizer sem fermento. O pão sem fermento simboliza sinceridade, simboliza a verdade. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, então foi-lhes aberto o entendimento para compreender essas coisas. E eles passaram a ministrar a ceia com vinho puro e pão asmo. Eles passaram a praticar o lava-pés após a ceia. Eles passaram a crer, a entender. Então eles perceberam que o pão simbolizava o corpo, que o vinho simbolizava o sangue, e que não poderia ser um pão com fermento, porque o corpo de Jesus não tem pecado. E que a ceia, o vinho tinha que ser puro, porque o sangue de Jesus é puro. Então veja vocês, ouvintes, como é necessário que o Espírito Santo venha para revelar aos corações a verdade, para revelar as Escrituras. Quando Paulo estava falando a Timóteo dando as instruções sobre como deveria ser aceitas as viúvas na igreja, quais as características de uma verdadeira viúva, ele disse que elas devam ser aceitas na igreja como viúva, se elas não andam nos deleites, se elas praticam boas obras e se elas lavam os pés dos santos, praticam o lava-pés. Eles entenderam, eles compreenderam que o lava-pés era necessário após a Santa Ceia. Agora muitos dizem que o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, que isso é ser batizado com o Espírito Santo. Não, ouvinte, de forma alguma. O batismo do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas, não. O batismo do Espírito Santo é Deus morar em você. Falar em línguas estranhas é simplesmente um dom. É um dom de Deus, mas não é o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo está no homem, então isso vivifica a palavra, isso faz com que ele creia em toda a palavra, isso não permite ele negar as Escrituras. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo é uma pessoa que não consegue ver a Bíblia, é uma pessoa que lê a palavra, mas nega a palavra, interpreta segundo os seus interesses. Foi necessário que o Espírito Santo fosse derramado sobre os discípulos, sim. Foi necessário para que vivificasse aqueles ensinamentos, para que vivificasse a palavra, que revelasse em seus corações. Então, ouvinte, eu digo a você nesta hora, busque o poder de Deus em sua vida. Busque mais, busque o Espírito Santo, para que Deus possa então revelar, para que você possa então ter a compreensão da palavra, das Escrituras. Seja cheio do Espírito Santo, se desespere. Agora você não vai receber o Espírito Santo também vivendo de qualquer maneira. Você tem que se purificar, você tem que se santificar, você tem que se apartar do mundo, você tem que se apartar do pecado. Então Deus vai colocar o Espírito Santo em suas vidas. E a evidência de alguém ter o Espírito Santo é se ele vive toda a palavra. É necessário
Veja como foi necessário Deus enviar o Espírito Santo para que os discípulos fossem abertos seus entendimentos, para entender que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo, para entender todas as coisas, para entender o lava-pés, para entender a Santa Ceia, e muitas coisas que poderíamos falar dessa programação. Você não vai ter o entendimento enquanto você estiver preso no sistema denominacional. Deus não está preso a uma placa de igreja, ouvinte. Não, Deus é livre. E se você deseja o Espírito Santo, você tem que ser livre também de todo o sistema que te prende, todo o sistema que te segura longe da palavra. Você não pode pensar que Deus vai atuar em sua vida quando você prefere ficar com o que o homem diz, quando você tem preferido ficar com o que o sistema diz e tem negado as sagradas escrituras. Mas que Deus lhe ajude e que você possa compreender que é necessário que você tenha o Espírito Santo para vivificar a palavra em sua vida. Quem sabe você está muito contente, alegre, só com os dons, com falar em línguas. Tudo isso são dons de Deus e é bom, mas Ele quer dar o doador do dom, que é Ele próprio dentro de você. Que Deus te abençoe. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.